Apio, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Dri? Um grande abraço para vocês todos, Rovai, Felipe, acompanho sempre a programação. Virou o tema da semana, né? A questão da operação contra o PCC em São Paulo. E o que você achou dessa mega operação? Você acha que é só a ponta do iceberg, Apio? Ainda tem muita coisa que vai aparecer? Eu só vi as declarações do ministro Lewandowski usando exatamente essa expressão, que era a ponta do iceberg. O fato é que, havendo essa sinergia, havendo esse somatório de esforços entre a Receita Federal, o Ministério Público, o COAF, Polícia Federal e também outros órgãos da administração federal que estiveram envolvidos, né, nós tivemos resultados. A Receita Federal sempre faz um trabalho excepcional. Eu acompanho já praticamente há 30 anos o trabalho da Receita. Essas questões de inquéritos policiais, o Banco Central e a Receita sempre fazem investigações muito bem feitas na área tributária, na área dos crimes tributários, muito bem instruídas. Eles têm pessoas especializadas em rastrear esse tipo de movimentação financeira. Então, eu acredito que com o material aprendido, eu suponho que eles vão conseguir avançar bastante. Vai. Eu queria que o Apio fizesse, Apio, uma análise desse crime específico, sabe? Do que você viu aí das investigações de ontem e como se pode, pela tua experiência como juiz, ao ver alguma relação daquele vídeo do Nicolas com o escândalo de ontem, porque as pessoas foram favorecidas, de alguma maneira, mas não dá para estabelecer relação direta só por isso, né? No campo do direito civil até dá, havendo uma relação de causa e efeito entre uma conduta e um resultado. Você comprovando essa relação, você até pode promover uma ação de improbidade administrativa pelos danos causados, ou uma ação civil de reparação de danos causados à União, aos cofres da União. Do ponto de vista criminal, não. Isso exige um dolo específico, você tem que demonstrar, e não é uma prova fácil, demonstrar a intenção criminosa, né, especificamente voltada a blindar essas fintechs por parte do Nicolas. Que houve uma relação de causa e efeito, eu acho que isso é induvidoso. O vídeo foi aquilo que para ele, Nicolas, foi no primeiro momento um grande trunfo, que é um volume extraordinário de visualizações, hoje acaba se transformando em um grande ônus. Todas as visualizações trouxeram um impacto significativo, pelo menos hoje, século XXI, e acabaram sepultando aquela tentativa importantíssima do governo em rastrear as operações feitas mediante PIX. Então, sepultou um esforço enorme da Receita Federal e do governo brasileiro em rastrear e verificar se aquilo não estava sendo utilizado pelo crime organizado. Então, o PCC saiu como um grande beneficiário. Eu escrevi, publiquei, inclusive na revista Fórum, a questão de 30 dias atrás, um artigo dizendo sobre os tentáculos do PCC no Brasil, da importância que é de termos sinergia das agências federais, provavelmente guiadas pelo ministro da Justiça e pelo doutor Andrei da Polícia Federal, mas temos uma sinergia em Brasília, se possível, com juízes especializados nessa matéria. Pelo menos 2 varas em Brasília que centralizassem essas ações. O PCC saiu muito fortalecido, não é uma lenda urbana, o PCC não é uma invenção, né, ocasional para marketing político, é uma realidade, e o Brasil está enfrentando essa realidade já faz algum tempo. Lembrem que em 2006 já foi inaugurada a primeira penitenciária federal do Brasil, aqui no interior do Paraná. Eu estou falando de Curitiba, onde eu trabalho, mas no Paraná, em Catanduvas, que é o município que fica lá perto da fronteira com Foz do Iguaçu. Até na época se dizia que o lugar não seria o melhor pela proximidade com a fronteira. Então, o governo federal, me parece, está preocupado com a criminalidade organizada, PCC, Comando Vermelho, pelo menos há 20 anos, muito preocupado. E assim, essa estratégia de, como o Rovai estava falando, né, de siga o dinheiro,
isso é o caminho, né? Porque a partir dessas movimentações que consegue se chegar, né? Eu queria que você explicasse como que seguindo o dinheiro aí você consegue chegar aí nessa, né? Porque eles precisam lavar esse dinheiro do ilícito e trazer, né? Para a economia formal. Então esse é o caminho, né? É isso aí, Dri, que a questão do bloqueio de bens, o bloqueio de bens é um mecanismo relativamente fácil, hoje está tudo muito interligado, cartórios de registro civil, de registro imobiliário estão conectados, hoje você tem todas as contas bancárias, os bancos estão conectados, o sistema bancário oficial, então você tem a capacidade de bloquear esses bens com um comando no computador, o juiz consegue fazer isso muito rapidamente. E você consegue, através de busca e apreensão, também eventualmente localizar bens, né, que estejam em espécie, dinheiro, espécie, esmeraldas, ouro, enfim, tudo que for passível de apreensão física. Agora, me parece que o ponto central dessa operação vai ser, né, buscar a prisão dos maiores envolvidos, ou pelo menos aqueles que estão no nível intermediário, e certamente o Ministério Público em São Paulo vai tentar alguma forma de delação premiada. Importante, claro, que não haja nenhum direcionamento político nessas delações premiadas, a exemplo do que nós tivemos aqui em Curitiba com a Lava Jato. Aqui as delações premiadas conduzidas pelo Sérgio Moro e pelo Dallagnol, elas foram direcionadas politicamente, foram motivadas politicamente. Então, a delação não pode ser aquilo que o Lênin Streck, né, fala, você chuta e a goleira muda de lugar. Então, não pode ser politicamente motivada, não pode ter um direcionamento específico. Com as delações, você vai conseguir chegar em contas no exterior, vai conseguir chegar em bens em espécie, vai conseguir, né, fazer aquilo que o ministro Lewandowski, o ministro Haddad falou, em sufocar a economia financeira do PCC. Mas a operação foi muito bem sucedida, né? O vazamento que teve me parece natural num contexto em que você envolve 1.400 pessoas que estão executando esses mandados de prisão e de busca e apreensão. Então, acabou que os cabeças acabaram fugindo, mas isso é natural quando você tem um número muito grande de pessoas envolvidas. Muito bem. E Apio, você falou que o Nicolas pode ser enquadrado civil, do ponto de vista civil, não criminal, né? Com certeza, na minha opinião, sim. Eu queria que você explicasse isso melhor, porque quero até fazer um corte disso para as pessoas poderem. Quer dizer, o Nicolas pode ser enquadrado civilmente, né? Pode ser condenado do ponto de vista civil pelo vídeo do Pix e o beneficiamento indireto que houve do crime organizado e do PCC. Tanto do ponto de vista do direito civil quanto do direito administrativo, eu fui professor de direito administrativo há alguns anos, você pode ter uma responsabilização na corregedoria da Câmara dos Deputados, que seria uma responsabilização administrativa pelo que ele ocasionou. Você pode ter uma responsabilização civil, porque há uma relação de causa e efeito direta entre as milhões de visualizações do vídeo que ele fez. Aqueles que olham de fora parece quase como um vídeo encomendado. O vídeo realmente foi um míssil certeiro na pretensão do governo federal em fiscalizar essas fintechs, fiscalizar as operações mediante PIX. Ele instilou o medo, instilou o terror, né? E aí sim nós podemos falar em alguma modalidade de terrorismo doméstico. Você se aproveita daquela que é a emoção mais importante em qualquer ser humano, que é o medo, e instila nas pessoas o medo de que algo ruim vai acontecer a partir da fiscalização que o Banco Central, que a Receita vai desempenhar. Então as pessoas passaram a se sentir amedrontadas pelo vídeo, né, que foi formatado ali, ou pelo menos protagonizado pelo Nicolas Ferreira. Então, cabe sim à Advocacia Geral da União, cabe ao Ministério Público analisar, e o Ministério Público Federal pode
inclusive, iniciar um inquérito civil público para apurar essa responsabilidade. A Lei de Ação Civil Pública no Brasil prevê que qualquer pessoa pode representar o Ministério Público Federal, seja em Brasília, seja em São Paulo, não interessa a capital, para que o Ministério Público Federal inicie um inquérito civil. E no inquérito civil ele vai ouvir pessoas, tudo que faz no inquérito criminal. Mas neste caso específico do deputado, evidentemente que o deputado seria ouvido pelo Ministério Público Federal, seriam feitas investigações no âmbito civil, e essas investigações, se avançarem e chegarem a algum elemento de prova que demonstre indício de prática criminal, elas são remetidas daí a um outro procurador da República que atue em área criminal, ou mesmo a Polícia Federal. Mas o inquérito civil público, hoje, aparentemente, dentro do direito brasileiro, é a medida mais adequada, salvo engano, né, do ponto de vista assim, acadêmico que eu estou falando. Não como juiz, mas como professor. Ou seja, né, vai ter... Podemos ver aí, né? O Raymond, ele pediu já, a gente até estava falando aqui, antes ele protocolou um ofício na PGR, solicitando a abertura de investigação contra o Nicolas. Essa investigação teria que partir pela, né, pela PGR mesmo, né? Não precisa ser necessariamente pela PGR, viu, Dri? Qualquer órgão do Ministério Público que tenha atribuição para atuar na defesa do patrimônio público federal. Tradicionalmente, claro, isso é encaminhado ao Procurador-Geral da República, o doutor Bonet, porque ele distribui internamente, ele redistribui qualquer peça de investigação. Então, ele determina qual é que é o foro competente, enfim, né? Porque como o dano supostamente causado, e foi, né, como o próprio ministro Lewandowski, o ministro Haddad tem ressaltado, foi causado um dano muito grande, então o presidente Lula falou exatamente isso, do dano ocasionado por aquele vídeo do Nicolas, deputado Nicolas. Então, certamente que o dano sendo nacional, somente o Procurador-Geral da República iria distribuir isso para algum procurador que faz a defesa do patrimônio público em Brasília, né? Que vai ter uma visão nacional, mas claro que isso pode ter uma cooperação do Ministério Público de Minas Gerais. A cooperação dos Ministérios Públicos também está prevista na Lei de Ação Civil Pública. É natural que exista algum tipo de cooperação, mas me parece que, né, guardados os princípios da ampla defesa e do contraditório, o deputado Écio Nicolas deveria, então, ter a chance de ser ouvido pelo Ministério Público Federal para que dê a sua versão dos fatos e justifique, de alguma forma, o dano ocasionado à União. Vai. O Julinho me passou aqui, ó, um post do Guga Noblar. Eu vou falar o Fala Rovai sobre isso. A ofensiva contra a Receita Federal no episódio da falsa taxação é do matéria do Platô BR. Do Pix teve uma ajudinha, ajudou na financeira. Segundo fontes do Banco Central e da Receita Federal, fintechs investigados por ligação com o crime organizado, agora expostas na Operação Carbono Oculto, tinham interesse em barrar a instrução normativa que ampliaria o monitoramento de transações suspeitas. Por isso, atuaram na difusão do vídeo do deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, cuja produção audiovisual foi usada como peça das campanhas das fintechs. Que eu acabava de falar, vou fazer o Fala Rovai sobre isso, vou explicar para as pessoas, mas Apio, essa conexão, dinheiro de crime organizado, no vídeo do Nicolas Chupetinha, é o apelido, que nem o Bananinha. Desculpa, o Apio é um juiz, eu não devia aqui colocar ele na situação constrangedora de chamar o garoto pelo apelido. Mas não, estamos entre amigos. Eu estou aqui como professor. Está como professor. Apio, isso é uma bomba atômica, né?
Se conseguirem detectar apenas R$ 10 na conta do Nicolas Ferreira vindo desse pessoal, isso certamente do ponto de vista político, tem o efeito de uma bomba de nitrogênio. É devastador do ponto de vista político. Tanto é verdade que o próprio presidente Lula está cobrando explicações dessa questão, não está nominalmente falando desse deputado, desse rapaz, o Nicolas Ferreira, mas está cobrando explicações, dizendo, olha, tem pessoas aqui dentro do Brasil que estão militando a favor do crime organizado, ou podem estar, e que estão causando danos à economia brasileira, estão causando danos aos cofres da União. Então, nós temos que localizar essas pessoas, neutralizar essas pessoas, e se houvesse bom senso da parte desse deputado, provavelmente um advogado diria para ele o seguinte, olha, a única medida de defesa que você pode tomar é vir a público e abrir o teu sigilo fiscal, o teu sigilo bancário. Abre a público isso aí e deixa que a imprensa faça uma devassa e demonstre que você não tem culpa em cartório. Salvo essa medida, o resto vai ficar no campo das conjecturas, das investigações, mas, claro, pode, no inquérito civil público, pode haver, inclusive, quebra de sigilo tributário, sigilo bancário, sigilo telefônico, sigilo das mensagens trocadas via WhatsApp e outros aplicativos, telemática, são as comunicações feitas através de e-mail, tudo isso pode ser feito. Tudo que pode ser feito no criminal pode ser feito no juízo civil, desde que tenha uma autorização judicial. A troca de informações entre Receita Federal e Ministério Público Federal, segundo o Supremo Tribunal, não depende hoje no Brasil de autorização de um juiz. É uma decisão recente do Supremo, revisou decisões anteriores. Hoje, existe uma lei complementar que permite essa troca direta entre Ministério Público e, numa investigação civil ou criminal, e a Receita Federal. Então, quer dizer, hoje o Ministério Público não precisaria sequer de uma autorização judicial para verificar, né, a situação essa fiscal e bancária do deputado que está sendo, né, acusado, e com fundadas razões, de que existem indícios de uma cooperação, direta ou indireta, com o PCC do Brasil. E, Apio, além de usar essas fintechs, o crime organizado está muito presente no setor de combustíveis, né? Como que se acha que dá para... Tem outros setores também, como que chegou nesse nível de ontem, né? Veio à tona que eles controlam os postos, terminal portuário, usina de etanol. Como que você viu estão dominando todo o setor de combustíveis, né? Eu não imaginava que os números fossem tão grandiosos, tão superlativos. Eu vi ali a propriedade de 1.600 caminhões, é um dos exemplos. Então, são números realmente arrebatadores. Só mesmo um país da dimensão continental do Brasil permite esse tipo de número. Eu estou em Curitiba, o Porto de Paranaguá, que é aqui do lado 100 quilômetros de distância, 90 quilômetros, sempre foi entrada de armamento, de drogas, entrada e saída, sempre foi um grande... O estado do Paraná tem dois pontos muito vulneráveis. Primeiro ponto, Foz do Iguaçu. Hoje a situação está muito melhor do que era 10, 15 anos atrás em Foz do Iguaçu. Você tem a situação, além de Foz do Iguaçu, a tríplice fronteira, você tem agora aqui o Porto de Paranaguá, que já há muitos anos se sabe que serve como um canal de comunicação para o crime organizado, tanto no mandar drogas para fora, quanto no trazer armamento para dentro. Então, essa questão certamente está sendo objeto de investigação da Polícia Federal. Eu não tenho informações sobre isso, mas eu conheço aqui o superintendente da Polícia Federal aqui do Paraná, que é o doutor Rivaldo, é uma pessoa muito séria. Eu sei que todo esse grupo de Receita, a Polícia, certamente estão empenhados nisso. E além de nós termos Paranaguá e termos Foz do Iguaçu, nós temos a penitenciária de Catanduvas,
onde a polícia penitenciária faz algum tipo, claro, de monitoramento sobre tudo que acontece com esses ditos cabeças do PCC. Agora, recentemente, o número 2 do PCC, que está abaixo do Marcola, foi condenado aqui pela Justiça Federal em Curitiba em 2 processos de júri, porque de dentro da penitenciária federal ele conseguiu determinar o assassinato da psicóloga da penitenciária e de um agente penitenciário. Então, mesmo com todo o aparato, veja que o regime disciplinar diferenciado, que é o regime que existe dentro das penitenciárias federais, é duríssimo. Ele é muito mais duro, por exemplo, que o regime do cárcere duro que havia na Operação Mãos Limpas lá na Itália. Ele não permite nenhum tipo de contato com ninguém, nem mesmo com familiares, pode ser restringido, e ainda assim, eles, de alguma forma mágica, não se sabe como, conseguem se comunicar com o mundo exterior e organizar algumas ações criminosas. Mas o mais importante, viu, Rovai e Dri, é que o PCC não tem nenhuma relação com práticas terroristas, como pretendia o presidente Trump e como pretendia o Eduardo Bolsonaro. Então, essa foi a razão maior pela qual eu escrevi e publiquei na revista Fórum, há 30 dias atrás, o artigo dizendo exatamente isso. O PCC é uma organização criminosa, pode ser investigado pela Polícia Federal, não é uma organização terrorista. Ocorreram atos terroristas em 2006, em São Paulo, mas essa não é a realidade hoje. Pelo contrário, atos terroristas prejudicam o bom andamento dos negócios deles, né? Sim. Agora, os golpistas, mudando um pouco de assunto, que vandalizaram o Brasil, eles podem ser chamados de terroristas? Sem dúvida alguma. Eles são terroristas domésticos. O Brasil enfrentou um gravíssimo problema, mais de uma vez, de terrorista doméstico. O terrorismo doméstico, hoje, ele tem um veículo, né, o mais apropriado possível, que são as redes sociais, que são instantâneas. Todos nós estamos com o telefone celular na mão e recebendo a todo tempo alguma notificação do WhatsApp, recebendo do Instagram, por exemplo, são duas grandes redes sociais. Portanto, nós todos estamos, né, conectados a uma rede de disseminação de coisas boas, mas no mais das vezes coisas ruins, né? Difamações, calúnias, etc. Então, imagina aquela imagem que se tem, né, do sujeito que grita fogo num cinema ou num teatro lotado. Ele espalha o terror. A mesma coisa aconteceu com esse episódio, tanto do Nicolas quanto de outros parlamentares, em que você instila o pânico, medo generalizado nas pessoas. Isso pode ser categorizado como terrorismo, sem dúvida alguma. Muito bem. Não sei se você tem uma pergunta. Não, pode falar. Eu queria aproveitar para perguntar sobre o julgamento da semana que vem, né? O julgamento do ano aí, tão esperado. Qual que é a sua expectativa como professor de Direito, que está acompanhando, né, toda essa questão, a expectativa para a semana que vem? Eu acho que a expectativa de todos, e todos viraram um pouco, né, especialistas em direito penal com tudo que aconteceu no Brasil, o que é uma pena, né? No Brasil nós temos os melhores motoristas do mundo porque temos um dos piores trânsitos do mundo. E temos também, hoje em dia, todo mundo é especialista em futebol e direito penal, com tudo que aconteceu no Brasil. E não é, vocês todos acompanham até há mais tempo do que eu, tudo que acontece nos bastidores da política, mas esse cenário que nós temos hoje no Brasil de polarização, de discórdia, de ódio, discurso de ódio, não existia até a emergência da Lava Jato e também por via de consequência da família Bolsonaro. Então, nós tínhamos, né, algum grau de civilização. A ideia generalizada entre todos é que vai haver uma condenação apenas altas, muito altas, de todos os cabeças do movimento golpista do 8 de janeiro. Primeiro, porque se tem uma delação premiada. Segundo, porque a Polícia Federal parece ter feito um trabalho excepcional, mas eu não vou me manifestar sobre o mérito do processo. Eu estou apenas dizendo aquilo que eu ouço, né, dos alunos lá na faculdade, do pessoal com quem eu trabalho,
né, e dos próprios colegas, né? A ideia de que vai haver uma condenação a penas altas e que a dúvida hoje é só se o ex-presidente Bolsonaro cumpriria em regime domiciliar ou se vai ser inserido no sistema penitenciário, lá na penitenciária de Brasília, vulgarmente conhecida como a Papuda, né? Mas o ministro Alexandre de Moraes deu um exemplo histórico de determinação, de independência. Eu nem imagino as pressões pessoais e, enfim, de todos os níveis que o ministro sofreu e a família do ministro sofreu, mas eu acredito que se não fosse ele, o ministro Alexandre de Moraes, nós não teríamos avançado tanto na investigação da tentativa do golpe de 8 de janeiro, talvez tivéssemos uma situação melancólica como essa que aconteceu nos Estados Unidos, em que os juízes fizeram vista grossa e varreram para debaixo do tapete tudo que aconteceu naquela invasão ao Capitólio, que é muito bonito nos filmes dos Estados Unidos como grandes defensores da democracia mundial, mas que na prática hoje nós vemos como um exemplo melancólico de um império no seu ocaso, né? O Trump significa exatamente isso, e nós no Brasil sendo hoje referenciados pelos grandes constitucionalistas lá dos Estados Unidos como um exemplo a ser seguido. O Lenny Streck publicou um artigo essa semana no Conjuro, inclusive falando exatamente sobre isso. O vasto número de grandes autores do constitucionalismo dos Estados Unidos referenciando, né, que o Brasil hoje é o exemplo de democracia. E a The Economist ontem também, né, falando. Deixa eu ler uma página histórica. É uma capa histórica, sem dúvida alguma. Então, a expectativa é uma condenação a penas altas. Eu até vou estar em Brasília por conta da posse do ministro Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, que gentilmente me convidou para a posse dele, da doutora Marluce, e então vou estar acompanhando um pouco à distância assim, aquilo que vai estar acontecendo. Mas é um julgamento histórico, para muitas pessoas é o julgamento que deveria ter acontecido lá sobre os crimes da ditadura militar, e que não aconteceu. Não que o Bolsonaro e seus generais devam responder por isso, não. Eles vão responder pelos fatos praticados no 8 de janeiro e nos meses e anos que antecederam o 8 de janeiro, que foi, digamos assim, a tentativa de golpe mais desenhada da história do Brasil. Foi articulado durante vários anos. Agora, que existe um quê de acerto de contas com a história entre o Brasil e uma determinada categoria, uma parcela dos militares, isso é inquestionável. Os historiadores vão retratar essa realidade. Deixa eu ler aqui os superchats. Tem mensagens aqui. A Deb Souza, ela diz: venho aqui para saudar o grande juiz Eduardo Apio. Pessoas como você fazem a diferença em nossas vidas e em nosso país. Obrigada. Obrigada, Deb, aqui. Muito obrigado, que gentileza. Eu realmente não mereço os elogios, mas o fato concreto é esse. Nós que somos, assim, da ala democrática, que prezamos pela democracia, vocês, eu, conjunto de pessoas, acabei de falar do Lenny Streck, do Serrano, do ministro Alexandre, enfim, tanta gente, ainda somos a maioria no Brasil, né? Nós não podemos minimizar tudo que aconteceu nos últimos 4, 5 anos no nosso país e que, inclusive, tiveram um impacto muito sério durante a Covid. Então, o Supremo Tribunal Federal teve um papel muito importante, resgatou seu papel histórico, social, todas as críticas que ocorreram em relação ao julgamento do presidente Lula acabaram, de alguma forma, sendo colocadas na balança, e o trabalho do Supremo Tribunal Federal ao longo dos últimos 5 anos tem sido impecável. É verdade, existem alguns exageros, o Supremo, em alguns momentos, tem sido um pouco mais ativista em temas da pauta de costumes, sem dúvida alguma, mas aí a pergunta também tem que ser devolvida. Se não fosse o Supremo tratar desses temas delicados, como aborto, posse de drogas, a questão do feto anencéfalo e outros temas delicados que envolvem, inclusive, grupos religiosos,
o Congresso Nacional certamente não faria. E se fizesse, seria para adotar a pauta ultraconservadora de ultradireita. Então, o Supremo assumiu essa pauta dos costumes. Isso, de alguma forma, desonera um pouco o governo Lula de carregar o ônus político, partidário e eleitoral, em termos de votos, dessa pauta, que é uma pauta que, infelizmente, hoje, né, significa perda de votos. É uma pauta antipopular para grupos religiosos, não somente os evangélicos, grupos mais conservadores. Isso é muito ruim. Então, que o Supremo esteja conduzindo essa pauta, politicamente, me parece muito bom para o governo federal, para o Executivo. E uma outra pauta que é das mais importantes, que talvez agora venha à tona, que é a política carcerária no Brasil. Quando o Collor foi preso, todo mundo correu a imaginar, meu Deus, mas como pode um filho abastado da elite alagoana ser preso, um ex-presidente, por uma penitenciária comum? Mas a realidade é essa, mesmo a ala dita criada para a ala política dentro da Papuda, as condições são bastante precárias. Não vamos, as condições das penitenciárias brasileiras, tirando as penitenciárias federais, mas todas as outras do sistema estadual, elas afrontam todos os direitos humanos possíveis e imagináveis. O Brasil já foi condenado mais de uma vez nessa área. Então, agora, com a questão de Bolsonaro e seus generais, talvez possamos resgatar um pouco um debate sério, debate franco, sincero, com especialistas da área que tratem da política penitenciária e que digam, olha, né, a pessoa que está lá cumprindo pena restritiva de liberdade não deve estar lá para ser vítima, primeiro, da tuberculose. A imensa maioria da nossa população carcerária é portador do vírus da tuberculose. Penitenciárias hiperlotadas, muito pela política criminal que o próprio Bolsonaro pregava, de que qualquer quantidade de droga, tudo bandido bom é bandido morto. Então, tudo isso tem que ser repensado no Brasil. O Congresso Nacional não tem as condições de tratar desse tema. Hoje, é um tema impopular, tendo em vista as eleições do ano que vem. Mas o Supremo Tribunal tem adotado medidas e, certamente, agora, essa discussão pode novamente ocupar os órgãos de comunicação social. Afinal de contas, como são as condições reais lá da Papuda, onde essas pessoas vão cumprir pena? E por que as condições são assim? E por que se criou uma ala especial, na época ali do Paulo Otávio, uma ala especial dentro da Papuda, que é para receber o chamado núcleo político quando é condenado criminalmente? E agora que os golpistas estão indo, agora eles estão preocupados, né, com a comida, com as condições, né, direitos humanos seletivo, né, E a PEC da impunidade também, né, Dri, vai. Que parece que foi barrada, né, mas não dá para confiar muito, né, eu acredito que, assim, veja bem, nenhum cidadão brasileiro está acima da lei. Eu não estou acima da lei, nem Sérgio Moro, nem Dallagnol, nem o presidente da República. Todos podem e devem ser investigados. Quem não deve, não teme, não tem problema nenhum. Claro, investigações abusivas, politicamente motivadas, causam um dano irreversível na vida de qualquer político. É bom que se frise. Mas esse monstro, quem criou não foi a esquerda no Brasil. Quem criou foi a extrema-direita, que tinha seu braço dentro do judiciário através da Operação Lava Jato, Moro e Dallagnol, e que, por sua vez, ambos se elegeram, inclusive, para o Congresso Nacional, e que articulam uma espécie de bancada da lei e da ordem, que foram exatamente esses que abusaram do direito de acusar, abusaram do direito de investigar os políticos, e no dia seguinte havia uma investigação que deveria observar a prerrogativa de foro, pegava lá Moro e Dallagnol, largavam isso no Jornal Nacional, largavam no Estadão, largavam na Folha de São Paulo, né? Investigações contra o presidente Dilma, contra o presidente Lula, contra pessoas de renome nacional, sem base nenhuma.
Então, não deixa de ser irônico o fato de que a mesma extrema-direita, que inclusive é representada hoje por Moro e Dallagnol hoje não no Congresso, mas a mesma extrema-direita esteja pedindo blindagem. Então, eu gostaria até de ver a opinião tanto do Moro e do Dallagnol sobre essa questão de blindar os políticos contra qualquer investigação, porque foram eles os responsáveis por usar e abusar do poder de investigação e de disseminação politicamente motivada dessas investigações. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado, Apio, pela presença. Pelas explicações. Obrigado, amigo. E vamos continuar de olho no Chupetinha. Obrigado. Olha, obrigado a todos que estão acompanhando. Vocês fazem um trabalho aí heróico e memorável. Parabéns a vocês todos os dias aí na batalha e trazendo aí grandes nomes aí pro... Não é o meu caso, mas eu tenho acompanhado a programação. Vocês têm trazido só gente de primeiríssima linha, e ministros, enfim, pessoas que realmente conhecem os bastidores do que está acontecendo em Brasília. E você que deu aqui uma aula para a gente aqui de direito, está todo mundo elogiando aqui também. Imagina, pessoal, olha, eu sou professor, gosto de ser professor e a minha experiência como juiz me ajudou também a ser um melhor professor em sala de aula. Obrigado a todos. Valeu, obrigado. Boa semana. Tudo de bom. Também. Tchau, tchau.